Vamos para mais um vídeo aqui de testemunho de ex-protestante, né? Vamos para? Eu queria trazer aqui um relato sobre como a Igreja Católica ela salvou a minha vida, Ó, sabe? Eu sou um católico convertido. Eu passei toda parte da minha vida inteira, desde pequeno até agora, juventude. Hoje tenho 19 anos e minha vida toda foi protestante. Eu cresci numa igreja protestante, eu não nasci protestante. Eu Quando eu nasci, minha família ainda era católica. Eu ia ser batizado e tudo. Mas aconteceu alguma coisa que eu não vou me lembrar agora direito, mas minha família acabou se convertendo. O meu avô era católico, minha avó também era católica, meus pais eram católicos. O meu avô era o mais praticante entre todos eles. Como muitas vezes eu escuto histórias dos meus pais mesmo, de alguns vizinhos, que falavam que o meu avô sempre estava presente na igreja católica, sempre estava ali naquele meio. Mas acabaram se convertendo e foi bem no ano que eu nasci, onde teve toda essa reviravolta de mudança de igreja, mudança de tudo. E bem no fim eu acabei crescendo na igreja evangélica. Eu venho de um lar pentecostal, não é nenhuma igreja reformada, que trabalha muito em doutrina e ensinamento e tal. É algo mais espiritual, como todos conhecem. E tipo, não é nenhuma das grandes igrejas pentecostais aí, como Universal, Bola de Neve, Mundial. Mas os meus avós são de uma igreja de cunho menor ali, que seria a Igreja de Deus no Brasil. E foi onde eu passei a maior parte da minha infância, adolescência. Mas também frequentei quando era mais novo, quando os meus pais foram para a Igreja da Graça, que é uma igreja ali, eu acredito que seja pentecostal, mas que trabalha muito com aquele esquema da teologia da prosperidade. E então sempre cresci nesse meio que é complicado. A Igreja Católica é sempre vista como a inimiga de todas. sempre, Toda né? igreja protestante ali eles têm sempre doutrinas diferentes, uns batizam crianças, outros batizam adultos. Sempre tem uma diversidade de doutrinas, Mas se respeita, né? mas todos têm algo em comum. A Igreja Católica é o inimigo. Sempre é o mais herege, ficam adorando gesso. Eu já tive essa mentalidade sobre, tipo, essa devoção com santos. Santos É porque o demônio é inimigo da igreja. santo é só Deus, só Jesus é santo. Mas com o tempo eu acabei tendo outra ideia, outra imagem. Hoje eu tenho até isso aqui, ó. Olha aí. Quem diria ter um bonequinho de gesso, né? Mas eu fico muito feliz hoje de, sabe, acabar me aprofundando nessa fé tão linda, nessa igreja tão bela que é a Igreja Católica. Minha visão de antes sobre tudo isso era o que todo mundo acho que conhece. O evangélico ele não tem um respeito nenhum pelo católico, é sempre esse negócio de quebrar a imagem, sempre tem tudo isso. Tipo, é um preconceito ferrenho, sabe? E meu contexto protestante sempre foi tipo, eu vivia naquele meio, sempre tive noção, tipo, eu não posso pontuar apenas coisas negativas de lá. Por Uhum. exemplo, eu tive muita ideia de histórias bíblicas, sempre, tipo, tinha uma escolinha, não era escola dominical, mas era uma escolinha, sempre passava alguma coisa pra gente, sempre tentando ensinar sobre alguma coisa da Bíblia, histórias bíblicas em geral. E algo que eu acho engraçado hoje é, tipo, sempre pegando mais no Antigo Testamento. Eu acho que é algo meio que comum da igreja protestante, evangélica, que é sempre pegar no ponto do Antigo Testamento. Sempre gosto de falar da história de Salomão, de Davi, de Josué, de as histórias antigas. Ou é Antigo Testamento ou é Apocalipse. É sempre isso aí. Nunca fala dos evangelhos, nunca fala dos Atos Apóstolos nem das cartas. É sempre Apocalipse, Antigo Testamento. Apocalipse, Antigo Testamento. E o que mais existe é sempre a teologia da prosperidade. Que Salomão era rico, que Davi era rico, que fulano era rico, que isso era rico. Tipo, é muito cansativo, é estranho. É sempre esse papo da prosperidade, que Deus vai te fazer prosperar. Mas, graças a Deus, hoje eu posso, sabe, bater no peito, ter orgulho de onde eu tô.
sabe? É um tesouro que eu aprecio, eu vivo isso hoje. Eu sou louco. O meu hobby é estudar e falar sobre as coisas de Deus. Que legal, Pra né? mim sabe, é gratificante, é fascinante. Cada livro que eu leio, cada artigo que eu leio, cada coisinha. Hoje eu tô terminando aqui o Novo Testamento e, sabe, são tantas coisinhas que quando você lê com a visão católica, cara, você pira, você fala, caraca, velho, onde estava esse versículo antes? Onde estava isso? Onde estava aquilo? Sempre esteve na Bíblia, meu irmão, só que não te mostraram, né? E é fascinante, é fascinante. Eu fico de cara como muitos católicos não dão às vezes o devido valor, tipo, não tem essa imagem tipo de como isso é valioso, como isso é incrível, sabe? Verdade. E conheço muitos convertidos, acompanho muitos convertidos para a Igreja Católica. Tipo, eu tenho exemplos aqui na minha cabeça que, tipo, para mim são fantásticos. Eu adoro sempre assistir os vídeos da Aline Sacramento, do professor Eduardo Faria, e um que, cara, pra mim, tipo, eu conheci por conta do Eduardo Faria, professor Eduardo Faria, que a história dele eu acho que é o mais famoso, pastor protestante, pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo e que fez essa obra de arte aqui, ó, escreveu essa obra de arte. Todos os caminhos levam a Roma. Livro fascinante. Esse livro aí nós vamos sortear agora aqui no canal em janeiro. Todos os caminhos levam a Roma, né, do Dr. Scott Hahn, para os membros. Por isso se torne membro, gente. Menos de R$ 10 mensais, você ajuda o canal e ainda concorre a esse prêmio maravilhoso que é o livro do Dr. Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Se você também quiser entrar um pouco mais a fundo na igreja, olha, 100 perguntas protestantes que todo católico deveria saber responder, e também a Santa Missa e a liturgia. Aqui eu explico tudo direitinho, todos os momentos da missa. O link está na descrição. É magnífico. Ele vai atrás de cada detalhezinho da igreja, tipo, ele tem toda a conversão dele, cada ponto que, tipo, cara, sempre a igreja católica fez isso. Sempre era a igreja católica. A igreja católica não tem medo de falar isso, não tem medo de fazer aquilo. E toda a descoberta dele, algum padre católico já tinha feito muitas teses sobre esse mesmo tema, e é incrível isso. Tipo, sempre tem a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre estava ali, sempre está e sempre estará para todo a eternidade. E assim, eu acho engraçado um momento de virada, tipo, quando eu saí meio que da igreja evangélica, eu fiquei em 2022 lá, e daí eu fiquei sem participar de igreja, saía coisa de adolescente, saía ferver, né, coisa de adolescente, e em 2023 eu tive um chamado curioso, de certa forma. Eu não fui para a igreja católica por conta, tipo, eu vi isso, vi aquilo, a igreja católica faz sentido. Não. É bem curioso porque eu sou de uma paróquia que ela é carismática e sempre tem muitos eventos para os adolescentes jovens. E neste caso, estava tendo um evento que era as Olimpíadas, que é uma gincana onde tem esportes, aí futsal, vôlei, caçador, coisas do tipo. E um amigo meu que era do colégio, ele me chamou perguntando, eu sei que você joga no gol, pá, vamos lá ajudar a formar o time? Aí eu falei, bora, né? Aí fui, conheci o Piazada e fui indo pros treinos até que me chamaram para ir num grupo, que era um grupo de adolescentes, que é da comunidade onde faço parte, que é São José Operário. É o grupo Ajade, um dos amores da minha vida. Foi um dos principais instrumentos para minha conversão, de muitos momentos que vivi, muitas diversões, muitas tristezas, muita história, sabe? Às vezes era algo mais descontraído, mas sempre tinha momentos. Minhas missas foram com eles, sempre todo domingo a gente se encontrava na comunidade São José Operário e saíamos andando até a comunidade matriz, que era onde realizava a missa durante a noite. E lá era fantástico, eu amava aquilo lá. O vídeo tá ficando um pouco longo, vamos pra parte 2. Vamos pra parte 2.
Então, minhas primeiras missas foram indo com o grupo de adolescentes. A gente sempre ia até a comunidade matriz para as missas da parte da noite. Então, eu desenvolvi muito meu espiritual ali. Sem muito entender as coisas, sempre participei do culto protestante, que normalmente é algo que o pastor sonhou no dia anterior, ou algo que ele preparou, ele leu a Bíblia, olha que legal, vou passar isso para os meus fiéis. Já na Igreja Católica sempre foi algo mais organizado. Algo que eu percebia quando era evangélico era, por exemplo, tipo, faltava muito uma. É estranho falar dessa forma, mas uma hierarquia. Tipo, eu tô vendo esse pastor aí, mas por que que ele é o pastor? Tipo, ele é o cara que lidera a gente aqui, mas da onde que ele tem essas coisas dele pra, tipo, ele pega pra passar pra gente, quem que ordenou ele ali, como que pode ter isso, como pode ter aquilo. E sempre, sabe, sempre pra mim foi muito vazio. Eu buscava, tipo, algo organizado. Eu sou uma pessoa muito, talvez, sistemática. Eu sempre gostei de algo bem organizado, nesse quesito, tipo, que é algo transparente, tipo, é invisível. Existe toda essa organização na Igreja Católica que é invisível. Então eu sempre busquei algo Enquanto assim, tem gente que que na Igreja reclama, Católica né? eu achei. Enquanto tem gente que reclama porque por causa da hierarquia da igreja, né? Tem gente que sente falta da hierarquia da igreja, tá vendo aí? Tipo, eu falei, cara, que magnífico, é algo organizado. Tem todo esse rito que eu não entendia nada. Era um senta, ajoelha, levanta, senta, ajoelha, levanta. E eu sempre falei, cara, é muito respeitoso. Eu imitava o que os outros faziam durante a missa. Nunca comunguei, nunca comunguei. E nem podia, né, irmão, também, né? Mas sempre pra mim foi tipo, fascinante, algo sagrado, sabe? Toda a igreja, a estrutura, todos os momentos são tipo algo muito sagrado. E não é como se fosse algo na igreja evangélica que parece ser algo tudo amador, algo vazio, sabe? Eles falam sobre a adoração e tal, mas ali, tipo, se não tiver aquela música fervorosa, não vai ter adoração, tipo, não, é só sentimentalismo. Ali é incrível que depois, em 2023, eu não tinha essa ideia, eu participei durante todo o ano, indo na igreja e tal, mas eu não tinha ideia, tipo, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, tipo, não é algo, é, como é o nome? Simbólico. Não é algo que faz, tipo, é simbólico. É literalmente o corpo e o sangue. É aquilo. Não é, isso é um símbolo da Santa Ceia. É isso, é aquilo. Não, é o corpo e o sangue de Cristo. Presença real do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, conforme o tempo foi passando, em 2024, ano passado, como eu disse, minha paróquia ela é carismática e tem os acampamentos. Acho que alguns conhecem sobre os acampamentos. E nesses acampamentos onde foi, acho que aumentou a minha fé, onde me fez aquela vontade de conhecer, de aprender sobre. Então, cara, para mim o acampamento FAC, Formação de Adolescentes Cristãos, foi tipo a virada de chave na minha vida. A partir dali eu entrei no catecumenato, eu encerrei todo o catecumenato esse ano, o ano passado no caso, né, 2024, onde eu aprendi muito, meus catequistas maravilhosos, o Kaique, a Vitória e o Frei João Gabriel, maravilhosos, sabe? Eu acho que não poderia ter tido melhores catequistas do que eles foram. E, sabe, eu tive meus estudos em casa mesmo, acompanhando muito o Padre Paulo Ricardo, o professor Eduardo Faria, Frei Gilson, fora todos esses criadores de conteúdo no TikTok, que é o Voz do Deserto, Aline Sacramento, não vou lembrar o nome de outros que esses são os principais para mim, mas sempre foram, sabe, pontos que eu ficava, caraca, que legal, tal isso, tal coisa, e sempre fazendo os meus estudos à parte. E montei alguns grupos para os adolescentes, ali sempre um grupo mais catequético, que um dos grupos que foi, cara, para mim, acho que foi o maior aprendizado para mim, foi onde eu mais estudei, que eu fiz um grupo sobre a Eucaristia. Eu quis passar o significado da Eucaristia para os próprios católicos e uns convertidos que eu acho que foram até no grupo na época.
E eu não sei se eu fui bem certeiro no que eu quis passar, mas pra mim tava sendo certeiro, pra mim eu tava falando certo, não sei qual foi a experiência do resto do pessoal, Uhum. mas sabe, tipo, eu estudei sobre tantas coisas e, por exemplo, cara, se a Eucaristia, que seria a Santa Ceia na igreja protestante, é só um símbolo, o que quer dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29, que diz sobre... deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que fala quando... sobre você beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Daí, por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Se fosse só um símbolo, a Santa Ceia ou a Exato. Eucaristia que existe na Igreja Católica, por que que teria isso aqui? Por que que você estaria, tipo, tomando seu próprio Condenação. pecado, se aquilo ali é só um símbolo? Sabe? Tipo, foi um dos pontos que me fez querer ir atrás desse grupo. Eu quis ir atrás do livro Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn, mas acabei não conseguindo e fiz o grupo mesmo assim. E fora outros muitos pontos que, tipo, pra mim não fazia sentido depois. E, cara, eu estudei sobre muitos temas e ficava, cara, como que pode não ter católicos? Tipo, como existem não católicos? Sabe? Tipo, eles falam assim, o católico quando estuda a Bíblia vira evangélico. Mas, cara, se você realmente estuda e você vai vendo as coisas sem aquele preconceito, você fala, cara, a igreja católica é isso, não é isso que eles estavam falando. A igreja católica é tal coisa, não isso que sopram na tua cabeça durante a vida, durante o evangélico, ou às vezes, tipo, eles pegam trechos separados ali e tem um sentido na cabeça pra pessoa. Então, sabe, pra mim não faz muito sentido. Por exemplo, essa divergência de pensamentos. Todos eles seguem o mesmo movimento que seria a Reforma Protestante, que tem a sola escritura, que é só escritura, vale. Tipo, não nada mais, sem magistério, sem tradição, sem nada. Mas, cara, qual que é o sentido? Muita gente não entende direito, principalmente os protestantes, sobre essa questão da tradição e sobre o magistério, e dizem que nós católicos não levamos a Bíblia a sério, a palavra a sério. Não é isso. Para nós católicos temos três vertentes de fé, três verdades de fé, né? E todas são a coluna da nossa igreja, que é a palavra, a tradição e o magistério. Isso não quer dizer que um seja maior do que o outro, mas os três é que sustentam a igreja, tá? Então, tanto a palavra quanto a tradição e o magistério têm o mesmo poder para a igreja católica. Se eles pregam somente a Bíblia, por que existem tantas denominações, tantas igrejas? Qual que é o significado disso? Tipo, por quê? Se todos eles têm o mesmo manual, por que tem construções diferentes? Sabe? Tem religiões que guardam o sábado, tem religiões não, denominações que batizam crianças, batizam adultos, tipo, são divergentes entre eles. E sendo que eles têm o mesmo manual, sabe? Algo que eu tava pensando um tempo atrás, tipo, todos eles falam, foi o Espírito Santo que revelou pra mim tal coisa. Então ele vai lá, abriu a igreja dele, fez toda a sua tradição, de certa forma, sua doutrina, criam suas doutrinas. O Espírito Santo vai revelar para pessoas diferentes, coisas diferentes. Tipo, cara, eu não consigo ver na mesma essência Deus, que seria na forma do Espírito, né? Trindade, Deus Espírito, sendo mentiroso, contando uma coisa para mim, contando uma coisa pro meu vizinho, contando outra coisa para outro vizinho. Eu não consigo ver isso. Então, tipo, como eu ficava de cara, como
o Espírito Santo pode contar coisas diferentes para pessoas diferentes. Sendo que a essência de Deus é ser verdadeiro. Não Pois pode é. ter mentira em Deus. Então por que Deus contaria uma coisa para um ou uma coisa para o outro? Sabe, para mim não faz sentido isso. Quem conta uma coisa para um e conta coisa para o outro é um enganador. Quem é conhecido por ser um enganador não é o Espírito Santo. É verdade. Então, como pode ter diferenças? Então, para mim não faz sentido algum ter as outras denominações. Eu respeito, tenho total respeito, tenho, de certa forma, um agradecimento. Tipo, eu sou grato pelo que me ensinaram, me formaram como um cristão. Tenho muito respeito pelo meu avô, que é um homem muito conhecedor da Sagrada Escritura, um homem de fé, um homem maravilhoso, sabe? É o meu exemplo de fé, de homem, de pessoa, sabe? Mas às vezes eu acho que eu me sinto, às vezes, com dificuldade de, às vezes, querer conversar mais com ele sobre essas coisas, por conta que, cara, ele é muito feliz com a vida dele, tipo, sendo um evangélico, ele crê em Deus, ele é uma pessoa muito, tipo, cara, é incrível como é a devoção do meu avô por Deus. Ele ama Deus a todo custo, ele fala sempre, tipo, cara, eu adoro as minhas conversas com ele sobre histórias bíblicas e tal. Que E, massa, né? tipo, cara, pra Que mim seria um massa sonho vivenciar ter ele isso. junto comigo na igreja católica. Tipo, ele se reconverter, voltar pra igreja. Mas é algo que eu acho muito difícil. E era uma pessoa que eu gostaria de acabar conseguindo conversar sobre as coisas, mas eu tenho muito medo. Mas eu acredito que seja muito isso o que eu queria falar, sabe? Sobre como a Igreja Católica realmente mudou minha vida, sobre todo o estudo que eu venho tendo, sobre, sabe, não falta nada, já tá tudo encaixado. Muitos vêm com as histórias de que a Igreja Católica é prostituta do Apocalipse, a Igreja Católica faz isso, a Igreja Católica é aquilo. Mas, cara, a Igreja Católica ela é bela. Tiveram sim coisas erradas, mas não era a Igreja Católica. Eram homens que levavam o nome da Igreja Católica, padres e bispos e muitas pessoas que foram problemáticas na história. Mas a Igreja Católica não. A Igreja Católica ela é santa. Ela é maravilhosa, ela não tem pecado, ela não tem ruga, ela não tem nenhum problema. Se uma pessoa da tua família, ela faz uma coisa errada na rua, toda a família, ela não pode ser julgada pelo erro que o teu familiar cometeu. Ela é santa, ela é apostólica, ela é católica. Então, sabe, hoje eu vejo, cara, é magnífico. Cada vez que você começa a estudar, você descobre que você não sabe nada, porque tem muito mais. Tem muita coisa para abordar, é muito grande, é gigante a história da igreja, os santos padres, os santos mesmo, sabe? Eu fico pirado, eu fico emocionado, eu começo a ansioso, eu sou uma pessoa muito Que ansiosa, legal. eu começo a extrapolar, eu quero falar, eu quero contar, eu quero, sabe? Eu fico com certa gula de conhecimento, queria aprender cada vez mais sobre todas essas histórias. E, sabe, quando você é católico, você vê tudo diferente, cara. Quando eu era evangélico, tipo, eu tinha aquela visão, a Bíblia é a palavra, que cada vez que você lesse a Bíblia, você podia ter um entendimento diferente, tal, que, sabe, pra mim a Bíblia era o pedestal supremo. Só que depois vendo a história, a Bíblia é um fruto da igreja, sabe? Não é a igreja que tem que ser, tipo, abaixo da Bíblia. A Bíblia foi algo que foi criado pela igreja para a igreja. Sem a igreja, ela pode ser um problema, sabe? Mas como eu falei, né? A Bíblia, a palavra, a tradição e o magistério têm as mesmas forças dentro dessa coluna. Elas sustentam a igreja.
nenhuma é maior do que a outra, né? A Bíblia, sim, ela é um fruto, sim, da Igreja Católica, né? Porque foi a Igreja Católica que fez o cânon bíblico, que organizou os livros como Bíblia, né? Então, assim, antes, 300 anos antes da criação da Bíblia, já existia a Igreja, né? E as pessoas não evangelizavam com a Bíblia na mão, né? Sem, tipo, a Bíblia sem o seu criador, sem quem, tipo, detém o, o poder de querer decifrar, querer entender, querer passar o que está aqui, é a igreja, porque foi ela que formou. Fala assim que, que a igreja só colocou ali, tipo, fez a Bíblia ser um livro. Mas não, existiam muitos evangelhos, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que podiam ter entrado, mas foi a Igreja Católica que escolheu. Não, vão ser esses 27 e ponto. É isso e aquilo, acabou. Como as cartas de Santo Inácio de Antioquia quase entrou na Bíblia, né? Então, eu consigo ver, tipo, hoje de uma forma muito mais bonita. Por exemplo, cara, a tradição é magnífica. Ela é mencionada várias vezes no Novo Testamento sobre guardar a tradição, porque a tradição é importante, tradição é isso, tradição é aquilo, guardem as tradições. E, tipo, acho que todos os protestantes pensam que Jesus andava com a Bíblia embaixo do braço, saindo pregando para os outros, mas não. Cristo, ele conversava, ele falava para as pessoas, ele ensinava verbalmente, sabe? Não existia nenhum livro para passar para eles. Os apóstolos passaram toda a vida deles como pregando oralmente, falando em praças, falando nos templos, em sei lá, eu não sei onde se passava direito, mas as pregações deles eram orais. Não tinha nenhum livro para passar para eles. Os evangelhos foram sendo escritos, se eu não me engano, de Lucas e Marcos foi nos anos 60, 70. Então foi um bom tempo depois. Fora que a Bíblia foi ser compilada só no quarto século. Em 382, o Papa, que me fugiu o nome agora, acho que ele pede para São Jerônimo algo. Aí em 393, no concílio de Hipona, começa a ser planejado tudo, e em Cartago, em 397, é declarado, eis aqui a palavra. Daí tem a Bíblia formadinha, bonitinha, como a gente tem hoje. Então, sabe, depois que você é católico, você tem a visão de muitas coisas de uma forma diferente. Você vê como tudo é mais amplo e é mais profundo, não é algo tão raso como toda a igreja evangélica sempre prega. Pelo menos foi as que eu fui. Mas para mim não existe outro caminho. Na minha vida agora é ser católico até o fim, pois nada mais faz sentido além da igreja católica. É a igreja católica. Sabe? Ela é perfeita. Que nem Cristo proclamou São Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí todos falam que a igreja é somente espiritual, mas não, a igreja ela é espiritual, mas ela também é física, ela existe fisicamente. Isso. Sabe? Porque não faria sentido o resto da proclamação. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja fosse somente espiritual, então Cristo teria mentido. Pois muitos cristãos, durante todos esses séculos, milênios até, muitos acham que morreram em pecado, caíram para o mal, sabe? Então, se a igreja foi espiritual, ela perdeu um membro, ela perdeu isso, ela perdeu aquilo. Então ela decaiu. Então, sabe? Cristo teria mentido porque a igreja, o inferno prevaleceu contra a igreja. Mas ela sendo física, ela está aqui até hoje. Mesmo depois de tantas heresias, de tanta pedofilia, tanta coisa pesada, Cristo ainda, a igreja de Cristo ainda prevaleceu. Ela está aqui até hoje. E acho que seria isso. É isso aí. Valeu, meu irmão.
Valeu pelo teu testemunho, que Deus te abençoe. Não consegui entender o nome dele, é MTH Cordeiro, né?